um gigante traiçoeiro chamado vingança. Um gigante traiçoeiro chamado vingança. Vamos ler dois textos iniciais, os outros textos nós vamos lendo na medida que formos nos desenvolvendo no assunto. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, os versos de 7 a 9. E as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Depois daquele dia, Saul não via Davi com bons olhos. Agora, capítulo 26, primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Versos de 7 a 9, depois o verso 12. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe. Não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Verso 12. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Amém. Mais para frente nós vamos entrar propriamente nesse texto. Vamos dar um panorama geral a respeito desse tema sobre vingança. E precisamos entender, irmãos, nessa manhã, a vingança humana, quando levada a termo, ela traz consequências graves. Precisamos saber que a vingança vinda de Deus, ela é feita com justiça. A vingança feita por nós humanos nem sempre será feita com justiça. Que a vingança é um sentimento maléfico, então ele se opõe à vida cristã. Não é digno, é um sentimento que não é digno de ser guardado no coração do cristão. E perdoar é o caminho da vitória contra a vingança. Mas é próprio do ser humano. É próprio do ser humano sentir desejo de vingar-se quando ofendido por alguém.
E o primeiro desejo que sobe à cabeça de alguém, quando é ofendido, seja qual for a razão, é querer pagar com a mesma moeda. Com a mesma moeda. E parece que isso vai trazer algum tipo de prazer, algum tipo de vitória, algum tipo de conquista. Só que esse pensamento ele não é coerente com a vida cristã. Jesus proíbe isso. Jesus proíbe isso, porque esse sentimento é produzido pela ira. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Versículo 52 em diante, diz assim. Vou começar no 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Amém. Então Jesus, um caso aqui, em Jesus repreendendo os discípulos de Jesus que queriam uma vingança imediata contra os samaritanos que não haviam lhes dado pousada em suas terras. Alguns questionamentos devemos fazer acerca da vingança. Em primeiro lugar, devemos conceituar o que é vingança e analisar como ela deve ocupar lugar no sentimento cristão. De que forma a vingança vai ocupar lugar no sentimento cristão? Se deve ou não ser praticada. E o que resulta? Qual que é o resultado de uma atitude de vingança? Vingança é desforra. Vingança é dar ao ofensor um tratamento à altura do que foi ofendido. Quando alguém alimenta o sentimento de vingança ou desejo de vingança, torna-se hostil, agressivo, mal-humorado e também ansioso para praticar o desejo do seu coração. E o que gera esse desejo de vingança? Vários são os motivos que geram o desejo de vingança no coração do homem. Uma decepção, uma perda, a inveja, o ciúme. São todas motivações que vão surgindo no coração do homem que faz com que ele queira se vingar da outra pessoa. Às vezes uma derrota, uma injustiça, até um mal entendido. Quantas pessoas têm perdido a vida, por exemplo, no trânsito? Uma coisa que poderia ser resolvida facilmente, as pessoas levam demais para o lado pessoal, sentem-se ofendidas. Uma coisa que poderia ser resolvida com um diálogo,
acaba geralmente com um morto e um preso. Famílias destruídas por um sentimento imediato de querer vingar. Em muitos casos, a vingança é alimentada por muitos anos na vida de uma pessoa. Os irmãos de José, por exemplo, os irmãos conhecem a história de José e seus irmãos. José era o queridinho do seu pai. E isso gerava um sentimento de ódio, de inveja. Os pais erram sim quando têm preferência dentro de casa, são os filhos. Os pais cometem esse erro. Mas não é motivo, mesmo assim não é motivo para que alguém se alimente de ódio, de raiva, a ponto de querer vingar de outras pessoas. Os irmãos de José, em Gênesis 37, versos 4 e 11, falam que vão vingar. Se tivesse uma oportunidade, eles o fariam, e de fato o fez. Primeiro tentaram matá-lo, alguém mais de bom senso se tentou tirar de cabeça, jogaram num buraco e queria deixá-lo lá. Ainda teve um outro, teve uma ideia melhor, pensaram em ter lucro com aquela situação de vingança. Vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo assim, ele vai embora para bem longe daqui. Aí um pecado chama outro pecado, nós vamos matar uma besta, um animal aqui, um cordeiro, alguma coisa assim, vamos passar o sangue nas vestes dele e dizer para o meu pai, ou para o nosso pai, que uma besta fera o devorou. Então as pessoas têm toda... Quem geralmente alimenta o sentimento de vingança vai arquitetando os planos para poder destruir a outra pessoa. Tudo por causa de ciúme, de inveja, até por uma decisão equivocada do pai, de ter uma predileção por José. O processo de vingança, irmãos, é um negócio assim. Por isso que eu estou chamando esse gigante de gigante traiçoeiro. Porque é um mau sentimento que permanece quando ele vai sendo alimentado, vai sendo motivado. E depois de gerado, depois que a vingança é gerada, a vingança desencadeia uma série de outros sentimentos que vão se concretizando. Até que de fato o ato seja consumado. Até que de fato o ato seja consumado. Primeiro, aparece o ódio, a mágoa, nós falamos na semana passada. Isso vai retroalimentando, né? Gera a ira. E essa ira toma conta do coração da pessoa de uma tal maneira que faz ela ficar meio que irracional. Uma pessoa irada, depois de ter alimentado muito tempo o ódio e a amargura, a mágoa contra uma pessoa, ela perde a razão. Ela perde a cabeça. Depois a pessoa fala, não sei o que aconteceu comigo, e não sabe mesmo, porque foi traiçoeiramente sendo tragado por sentimentos maus no coração. Quando ele menos assustou, já estava totalmente dominado. E aí a ira encontrou espaço suficiente para desencadear numa tragédia, no revide, na vingança. O desejo de vingança, irmãos, ele é pecado. É pecaminoso. Por isso que não convém a cristãos carregar um desejo como esse, porque ele vai contra o princípio da lei do amor. A Bíblia manda, inclusive, amar até os inimigos. Então, se eu desejo a morte dos meus inimigos, então eu estou indo contra o mandamento
do amor que Jesus me ensinou, ou que Jesus nos ensinou. Há pessoas que têm um sentimento de vingança enrustido, só que elas tentam disfarçar isso numa outra prática, dizer assim: não, eu não quero que meus inimigos morram, não. Eu quero mais é que eles ficam vivos, ficam de pé para ver o meu sucesso, para ver a minha vitória. É uma outra maneira de manifestar o sentimento de vingança. A pessoa vai viver a vida inteira se retroalimentando daquele sentimento, não porque ele quer ser bem-sucedido, não porque ele quer ter vitória na vida, mas porque ele quer ver o outro envergonhado. O que lhe desejou o mal, o que lhe fez o mal. Essa é uma maneira disfarçada de sentimento de vingança. Por isso que é tão traiçoeiro, ou tão traiçoeira, a vingança na vida das pessoas, né? Irmãos, aqui não estamos tratando, guarde bem isso. Aqui nós não estamos tratando do fato de alguém procurar defender-se, até mesmo, se for necessário, tomar certas providências mais sérias, como, por exemplo, ir às barras da justiça, para lhe receber, né, por meios jurídicos, receber certas causas. Para isso existe leis. Existem leis para isso, que garantem os direitos e deveres dos cidadãos. Existe lei para isso. E o cristão, como cidadão, tem também os seus direitos preservados e reconhecidos pela lei. A grande questão é você avaliar até que ponto, até mesmo esse procurar a lei, quais são as motivações do seu coração. É só justiça por justiça ou porque você quer realmente destruir a outra pessoa? Qual que é a motivação do seu coração? Não há nada de errado em um crente entrar na justiça contra outra pessoa. A Bíblia até diz que não é bom que crente entre na justiça, é crente contra crente. Porque seria um mau testemunho se nós não conseguirmos resolver nossas causas por nós mesmos. A Bíblia nos ensina isso, né? Mas é direito. Agora, eu posso abrir mão desse direito em algum momento? Posso. Se eu achar, se eu avaliar as coisas, avaliar a situação, a circunstância, eu posso abrir mão disso. Por uma questão, às vezes, de bom senso. Quando é uma coisa séria, certamente, por exemplo, direitos trabalhistas, é direito de qualquer cidadão brasileiro e geralmente ganha. E geralmente ganha quando vai à justiça, quando vai aos tribunais. Mas você tem que avaliar as situações e as circunstâncias. O que seria melhor? Por isso que eu disse que quando a pessoa fica só pensando na vingança, ela não consegue raciocinar. Não é pecado, se você tiver direito de fato, ir à justiça para requerer os seus direitos. Mas tem gente que vai além de ir na justiça, também quer ir lá e a desforra, quer matar, quer prejudicar, quer destruir o patrimônio da outra pessoa, né? Outro dia, viu um negócio terrível, coisas terríveis acontecendo na internet, né? Um dos dirigentes do Cruzeiro, que ajudou a quebrar o clube, estava internado e muito mal. Me parece que o desejar mal para ele não resolveu muito não, parece que ele recuperou. Mas nas redes sociais,
Um monte de gente, quando tinha a notícia lá estampada que o cara estava doente, gravemente doente, ainda tinha pegado Covid-19, foi uma enxurrada de pessoas dizendo: eu quero que esse desgraçado morra. E outros falaram assim: não, ele não pode morrer não, nós temos que tomar o dinheiro dele tintim por tintim. E o cara lá à beira da morte. Não havia compaixão e nem misericórdia. Independente do mal que o cara havia praticado. É lógico que ele sobrevivendo vai ter que pagar na justiça, claro. Mas olha só como é que as pessoas vão desenvolvendo determinados sentimentos dentro de si. O que está em questão aqui, irmãos, na verdade, é a falta de conhecimento bíblico para usar de misericórdia, liberar perdão aos opressores, principalmente deixar Deus agir através da justiça. São vários textos bíblicos, desde Gênesis até Apocalipse, né, em que falam que a vingança pertence ao Senhor. Jesus diz assim: vocês não sabem de que espírito sois. Ou seja, esse sentimento de vingança não pertence ao reino de Deus. Jesus estava repreendendo seus discípulos ali, em Lucas 9, repreendendo seus discípulos ali, dizendo: não, vocês não entenderam o Evangelho. Viveram 3 anos comigo e não entenderam o Evangelho. Quando a pessoa cultiva o rancor, irmão, no seu coração, e não consegue livrar desse sentimento, como eu disse, o resultado vai ser sempre o mau humor. Alegria e felicidade não virá, porque a pessoa passa o tempo inteiro maquinando o mal contra outra pessoa, aguardando o momento de executar a má intenção. E quando acontece de a vingança se concretizar, a pessoa é destruída pelo sentimento de culpa. Ou seja, ela está lascada antes e continuará lascada depois. Essa que é a verdade. O sentimento de culpa vai tomar conta do coração dela. Ou você acha que mesmo esses camaradas que matam Iaema não têm sentimento de culpa? Por mais endurecido que seja um coração, os assassinos, né, principalmente os assassinos, eles são atormentados. Lógico que toda pessoa que pratica o mal, comete um pecado, o sentimento de culpa começa a se instalar no seu coração. Isso é uma realidade. E se não for resolvido o problema, aquilo ali vai matando aos poucos. O prazer momentâneo da vingança, assim como o prazer momentâneo dos pecados, de um modo geral, traz consigo, na maioria das vezes, uma sensação de arrependimento causado por um sentimento de culpa terrível. Aconteceu com os irmãos de José. Eles, depois que fizeram a besteira que fizeram, ficaram arrebentados. Quando viram o sofrimento do pai, tiveram muitas dificuldades. Aí arrependeram e já era aparentemente aos olhos humanos tarde para aquele arrependimento. Foi Davi quem disse, no Salmo 37, verso 8, Davi disse assim: deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Salmo 37, verso 8. E qual que é o resultado da vingança, irmão, na vida das pessoas? Qual é o resultado da vingança? Eu quero mencionar pelo menos 3 casos aqui. Um caso é de Jezabel contra Elias. Jezabel contra Elias. Aquela jovem princesa, filha do rei dos Sidônios,
que casou-se com o rei Acabe, que era rei de Israel. Ele casou de uma maneira equivocada, né? Contra o princípio bíblico de não misturar outros povos. Aquela mulher era uma mulher idólatra. Ela reuniu os profetas de Baal em seu palácio e em pouco tempo ela conseguiu implantar o culto a Baal no território de Israel. Ela foi trabalhando, né, daquele jeito, daquelas artimanhas que ela tinha, e conseguiu implantar o culto a Baal a ponto de revoltar o profeta Elias. Por isso Elias chamou esse pessoal para o alto do monte para fazer um desafio. Vamos lá fazer um desafio, para saber quem é Deus de verdade em Israel. Se é Deus, o Deus que eu sirvo, ou se é Baal. Aquele que for Deus vai responder com fogo sobre a oferta que for oferecida a ele. Os irmãos conhecem bem a história, lá no capítulo 18, 1 Reis. Desafio. Mas aquela mulher, irmãos, depois que Elias, usado por Deus, exterminou os profetas de Baal, essa mulher se revestiu de uma indignação, de um ódio, de uma sede de vingança. Ela jurou vingança contra Elias. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 1 e 2, ela disse que iria matá-lo. E ele ficou com medo, temeroso daquilo, ele fugiu e ela perseguiu o profeta. Elias só não foi morto nas mãos de Jezabel porque Deus o preservou, Deus o guardou. Porque ela fez todos os procedimentos possíveis para tentar tirar a vida daquele homem de Deus. Mas sabe no que deu? Aquele ódio, aquele sentimento de vingança de Jezabel contra o profeta Elias. Abra sua Bíblia aí em 2º livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 9. Espera aí, irmãos. Acho que eu estou falando a referência errada. Anotei errado. Primeiro livro de Reis. Estou olhando em Samuel. Aí não vai achar não, né? Procurando em Samuel não vai achar Reis de jeito nenhum. É isso mesmo. Segundo livro de Reis, capítulo 9, versículos 30 até o 37. Segundo livro de Reis, capítulo 9, do verso 30 até o verso 37. Procurando reis em Samuel fica difícil, né? Vamos lá. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube, e então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz em Ri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele.
Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entretanto, entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque a filha é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e a palma das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, o seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Veja que tragédia. Qual o resultado da vingança alimentada no coração dessa mulher? E Deus deu a palavra para o profeta de que isso aconteceria. Isso de fato aconteceu com ela. Outro caso interessante, eu quero ser mais rápido nessa ilustração, é o caso de Amã, no livro de Esther. Amã era um judeu que estava com ciúmes, né, de Mardoqueu, e Amã queria ter privilégios, queria ter privilégios na corte, e então planejava destruir os seus próprios irmãos. Olha só, naqueles dias do reinado de Assuero, quando a rainha Esther desejou ser a rainha, né, nesse palácio, esse homem, ele era um que não se inclinava às ordens. No caso era Mardoqueu, que não se inclinava às ordens, de adorar outros, ou de prestar continência, né, a Amã. Então aquilo fez com que Amã alimentasse um sentimento de vingança, de querer destruir Mardoqueu e juntamente com ele todo o povo judeu. Mas toda a armação que ele fez, todas as tramóias que ele fez para fazer o rei fazer um decreto contra o povo judeu, de fazer um decreto para enforcar Mardoqueu, no final a rainha Esther conseguiu convencer o coração do rei. Deus usou a rainha para poder fazer isso. E na corda que Amã preparou para Mardoqueu, ele foi enforcado. A vingança virou contra ele. Está lá no livro de Esther, depois se você quiser ler, Esther capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 e 2. E depois o verso 6, depois 8 e 10. Esther. 8 e 10, mas está faltando o capítulo, né? Capítulo 7. Esther capítulo 7, versículos de 8 a 10. Faltou, na minha anotação aqui, faltou o capítulo, mas está aqui, capítulo 7, de 8 a 10. Outro exemplo claro, irmãos, na Bíblia sobre essa questão de a vingança, é o primeiro caso, né, de vingança alimentada, é o caso de Caim contra seu irmão Abel. Essa história está lá em Gênesis 4, de 5 a 14. E ao intentar vingança contra seu irmão Abel, Caim ainda foi advertido por Deus.
Deus falou para Caim para que ele não alimentasse aquele sentimento. Deus que conhece os nossos corações, sabe das intenções do nosso coração. Ele avisa então a Caim para não alimentar aquele sentimento, porque esse sentimento poderia destruir a ele. Mas Caim não deu ouvido às orientações de Deus, levou adiante o seu plano diabólico de vingança, de destruição de seu irmão. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? A sentença foi dada pelo próprio Deus contra Caim. Sentença de maldição, fracasso nos negócios. Está no verso 12 de Gênesis 4. Perda da paz e da tranquilidade. Um peso constante na consciência. A culpa o seguiria pelo resto da vida. Verso 13. Ele experimentaria solidão. Verso 14. E o pior de tudo, essa expressão é terrível, irmãos. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Não existe perda maior para um ser humano do que essa separação de Deus. Os que alimentam o sentimento de vingança estão afastados de Deus. Precisa regularizar isso no seu coração. Ah, pastor, então como é que eu faço? É possível vencer? É possível derrotar o sentimento de vingança? É possível dizer não a um sentimento de vingança, irmãos. Quando a pessoa tem um propósito firme de servir a Jesus, dá lugar ao Espírito Santo para que ele conduza a sua vida. Nessa condição, você vai aprender a entregar os seus problemas, suas ofensas, suas afrontas e tudo mais ao Senhor. É ao Senhor que você tem que entregar tudo isso. Para nós, crentes, que também somos seres humanos, não é fácil perdoar certos tipos de ofensa, como traição, calúnia, furto, estupro, outras afrontas à família. Às vezes quando alguém fala, não, até que pode fazer alguma coisa comigo, mas não faz nada com meu filho, não. Não faz nada com minha família, não. Não põe a mão, não. Nós, como clientes, estamos sujeitos a essas situações. E não tem jeito de prever as nossas reações, a não ser que nós estejamos vivendo debaixo do controle do Espírito Santo. E pedir a Ele que nos ajude a tomar a decisão certa. Porque a ordem de Jesus é clara, irmãos. Não é ordem minha, não. É ordem de Jesus, muito claro. Olha o que Jesus disse: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, para ser filho de Deus tem que amar, tem que obedecer a palavra de Deus. É difícil, mas não é impossível, porque Jesus nunca nos daria uma ordem impossível de ser obedecida. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo, para nos ajudar nas nossas fraquezas. Esse texto que eu mencionei agora está em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. No passado era assim: você ama quem te ama e aborrece quem te aborrece, disse Jesus. Ouviste o que foi dito aos antigos? Amai os que vos amam e aborrecei quem vos aborrece. Eu, porém, vos digo. Jesus sempre usava esse argumento. No meu reino, na minha graça, é diferente. Irmãos, não é fácil.
Estou falando para você que é fácil, não. Não é fácil ministrar bênçãos para aqueles que nos maltratam, não é fácil, não. Orar por uma pessoa que fez o mal para você, com um coração totalmente despojado, com um coração cheio de amor, não é brincadeira, não. Está achando que é fácil? Não é não. Mas nós temos que aprender isso, praticar isso. Se alguém quiser ser filho de Deus, Jesus está dizendo aí, se alguém quiser ser filho de Deus, como disse Jesus, o caminho é perdoar os opressores, perdoar os inimigos, amá-los, orar por eles. No caso dos irmãos de José, irmãos, José depois tinha os seus irmãos nas mãos, quando ele se tornou governador do Egito. Ele tinha tudo para vingar dos seus irmãos, dar o revide, e tinha razões para agir contra eles, todo o mal que eles fizeram contra ele. E ele tinha condições, tinha poder nas mãos agora. Ele não precisava fazer muita coisa não, irmãos. Bastava ele deixá-los morrer de fome. Quem controlava toda a alimentação daquela região toda era José. E os seus irmãos não tinham comida. Nem o seu pai, nem os empregados do seu pai não tinham comida. Bastava José deixá-los morrer à míngua, sem comida. Mas José disse, não, explicou para eles, vocês planejaram mal contra mim mesmo, não pensa que eu esqueci não. Mas só que esse mal, Deus transformou ele em bênção. Quando alguém te prejudica, irmãos, esse negócio é como se fosse uma injeção de ânimo para você se tornar uma pessoa melhor. Você tem que usar o lado positivo das coisas. Usar isso como bênção para você. Quando alguém te persegue, quando alguém te cobra alguma coisa, alguma postura, algum comportamento, isso tem que fazer você querer dar um salto de qualidade na sua vida, se tornar uma pessoa melhor, ao invés de querer se igualar àquela pessoa, ser pior do que ela. Porque para alguém alimentar um sentimento de vingança contra outra pessoa, ela tem que ser pior do que a outra pessoa. Se quando alguém fala mal de mim, eu falo mal dela, eu me torno igual a ela, imagina se eu alimentar um sentimento de vingança. Vou me tornar pior do que a pessoa que me fez o mal. Eu vou querer fazer uma coisa sem dar chance de defesa para ela. Isso é terrível. Irmãos, no caso de Davi tem duas experiências com relação a essa questão de vingança. Numa em que ele foi vencedor. Ele conseguiu dominar o sentimento de vingança. E noutra que ele foi um perdedor. Até citei aqui semana passada o caso da mágoa contra Joabe e Simei, que deveriam estar do lado de Davi. Mas Joabe preferiu apoiar Adonias e Simei preferiu apoiar Absalão e amaldiçoar Davi. Eram homens de confiança de Davi que resolveram apoiar o inimigo. No caso, eram os próprios filhos de Davi se levantando contra ele. Dentro do próprio exército, dentro do próprio povo de Deus, gente que se levantava contra ele. No caso de Saul, ele teve Saul algumas vezes nas suas mãos e não o matou. E até quando cortou a orla do seu vestido, ele se arrependeu de ter feito isso, porque o manto real era símbolo de autoridade. Ele havia percebido que havia tocado na autoridade do rei, sem permissão de Deus. Mas quando Abisai quis matar, cravar uma lança, e olha que estava em sono profundo,
O texto que nós lemos inicialmente fala que ele estava em sono profundo. Era uma chance de ouro para matar aquele que estava perseguindo ele. Saul esteve nas mãos de Davi. E Davi não o matou. Mas no caso de Joabe e Simei, 1 Reis 2, 5 e 9, 5 a 9, né? Ele não resistiu. Até o leito de morte, ele levou aquele sentimento e disse para Salomão se vingar por ele. Então, a mesma pessoa. Então, quer dizer que todos nós estamos sujeitos, por isso temos que estarmos inteiramente dependentes do Espírito Santo, e por isso é necessário perdoar. Se tem uma coisa que faz com que o sentimento de vingança perca força na sua vida, é o sentimento do perdão, que deve ser constante na minha vida e na sua vida. É preciso você entender hoje, eu entender hoje, que hoje não vivemos pelo tempo da graça e não pelo tempo da lei. Hoje não há mais espaço para o olho por olho, o dente por dente. Hoje é tempo de caminhar a segunda milha e dar a outra face. Porque Jesus nos ensinou que devemos amar os inimigos, orar pelos que nos maltratam. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Então você crê que é muito difícil. Se fosse fácil, até o diabo seria cristão. Se fosse fácil, qualquer um seria. Não é verdade? Não é fácil não, mano. Eu não estou criando ilusão para os irmãos aqui não, falando que é fácil não. Estou dizendo que é necessário. É necessário fazer isso. Amar os inimigos, orar pelos que nos maltratam, pelos que nos ofendem, os que nos perseguem. Ou você acha que eu também não tenho quem me persegue? Eu tenho. Capaz de cada um de vocês ter alguém que é uma pedrinha no seu sapato ali. Todos nós geralmente temos alguém que fica ali, ó, infernizando, querendo infernizar a vida da gente. Tem. Ou então já teve. E que a gente dá vontade de sapecar o sujeito mesmo, não é verdade? Por isso tem que pedir o Espírito Santo, ó, me ajuda. Eu tenho que estar em comunhão com Ele. A Jesus chegou a dizer certa vez que os inimigos do homem são da sua própria casa, muitas vezes. Então, todo cuidado é pouco, porque a força que vence o sentimento da vingança é a força do amor. E o perdão que nós damos às pessoas talvez seja uma das maiores manifestações do amor que Jesus nos ensinou. E o mais engraçado de tudo isso, irmãos, é que tanto o amor quanto o perdão faz mais bem para nós mesmos do que para outra pessoa que foi alvo desse altruísmo, desse sentimento positivo de nossa parte. Nós somos os maiores beneficiados quando há perdão no nosso coração e quando há amor na nossa vida. Nós somos os maiores beneficiados. E se nada disso não nos convencer, siga a instrução bíblica que diz: a vingança pertence ao Senhor. Então, toda vez que você quer vingar de alguém, guarde isso. Toda vez que você quiser vingar de alguém, você está tentando usurpar o lugar de Deus. Vou dizer novamente: toda vez que você tentar se vingar de alguém, você está tentando usurpar o lugar de Deus. Porque ele disse: minha é a vingança. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Romanos
Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Está lá, Deuteronômio 32, 35. Paulo está fazendo a referência aqui que está escrito lá. Minha é a vingança, eu é que vou punir. Deus é que é o juiz, que tem autoridade para punir o pecador, aquele que nos fez o mal. Então, se você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, por isso tem que obedecer essa orientação, que a vingança pertence a Deus, porque Ele mesmo disse isso. São vários textos na Bíblia. Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir vários textos na Bíblia onde Deus afirma que a vingança pertence a Ele. De tudo que foi escrito, irmãos, eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte: de tudo que foi escrito, fica bem claro que o desejo de vingança é pecado que mina o coração e cria outras situações piores, como a ira, o rancor e o pior, a consumação do ato mau, do ato perverso que planejamos. Ninguém deve exercer justiça com as próprias mãos, porque a vingança pertence a Deus. O Senhor Jesus ensinou o caminho do perdão. Quando alguém libera perdão, além de praticar o bem ao seu ofensor, também pratica o bem a si mesmo, porque está liberto da ira, do mau humor, do ressentimento, das tristezas e de viver uma vida infeliz de um modo geral, né? Então é isso. Essa história de que Deus é que é vingador, irmãos, o vingador é muito interessante para nós. Muito interessante para nós. Por quê? Porque a gente, não sei se você já percebeu, mas pode perceber isso na sua vida diária, como que Deus retribui as pessoas que intentam mal contra você sem você sequer pedir. Pelo contrário, a gente clama a Deus para Deus ajudar a pessoa. Já aconteceu isso comigo várias vezes. De eu até ser abordado por uma pessoa que me tinha feito mal. A pessoa me abordou no centro de Betim. A pessoa havia me feito mal. Encontrei com essa pessoa no centro de Betim, numa situação muito delicada. E a pessoa disse: pede para Deus tirar a mão de cima de mim. Mas eu nunca pedi para colocar. Mas vou orar assim mesmo por você. Que situação, irmãos. Todo o mal que o cara tinha me desejado havia acontecido com ele. Literalmente. Mas eu tive muita misericórdia daquela pessoa. Muita misericórdia. Até hoje, quando eu me lembro desses fatos, lembro de orar, lembro de me procurar me informar como é que ele está, se melhorou. Sem eu ter feito nenhum pedido a Deus que colocasse a mão sobre ele. Tem vários casos assim. É que Deus mesmo que vinga as questões nossas, mas a gente tem que clamar, pedir a Deus: tem misericórdia, Senhor. Abranda a sua ira contra fulano de tal, contra Beltrano. Porque as pessoas que mais nos aborrecem, eu oro mais por elas ainda. Eu quero o bem delas, quero que Deus converta os seus corações a Jesus, para que elas encontrem o verdadeiro sentido da felicidade de ser um filho de Deus. Amém? Deus nos abençoe e complete essa palavra no nosso coração nessa manhã. Não deixe a vingança tomar conta do seu coração.